A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei trazendo a mensagem do culto da noite no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E temos falado nesses dias sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e chegaremos mais à frente na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo os estudiosos, em que pese na organização do Novo Testamento, a gente tenha os textos que narram a vida de Jesus, ou seja, os evangelhos, o desenvolvimento da igreja, Atos dos Apóstolos. Em seguida, os textos que orientam a vida na igreja, as cartas paulinas e cartas gerais. E por fim, o Apocalipse, em que pese seja essa a organização, os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. E dentro das cartas de Paulo tem toda uma discussão também para saber qual teria sido a primeira carta que Paulo escreveu. E alguns estudiosos vão indicar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses como sendo o primeiro escrito do Novo Testamento que nós temos canonizados. E nesse texto já falamos que Paulo estava distante da sua comunidade e por isso ele escreve essa carta. Quem sabe, se estivesse em 2020, ele estaria gravando um vídeo e enviando para a sua comunidade, como também estamos fazendo nesse período, e Paulo queria orientar a sua comunidade, assim como também pretendemos fazer durante essas nossas mensagens, essas nossas reflexões. E eu queria então que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, do verso 13 ao 20. Semana passada falamos sobre o capítulo 1 e hoje comentaremos o capítulo 2, do verso 13 ao 20. E falaremos sobre o seguinte tema: vencendo a distância. Vencendo a distância, essa barreira que agora nós estamos vivenciando. Como nós podemos vencê-la? Vamos ver com o apóstolo Paulo e a comunidade tessalônica como isso é possível à luz da palavra de Deus. E assim diz a santa palavra de Deus. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então Paulo trazia uma alegria. E qual era a alegria de Paulo? A alegria de Paulo era saber que a mensagem que ele transmitiu aos Tessalonicenses foi recebida por eles. E recebida não de uma forma qualquer, mas recebida como ela verdadeiramente é. Ou seja, como palavra de Deus que atua com eficácia na vida daqueles que creem. E no verso 14 vai dizer: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Ou seja, Paulo agora vai traçar um paralelo entre a comunidade de Tessalônica e a comunidade cristã que se encontrava na Judéia. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o nosso Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Ou seja, assim como a comunidade na Judéia sofria perseguições, assim como o próprio apóstolo Paulo sofreu perseguições, a igreja em Tessalônica também sofria oposições, sofria perseguições. Ou seja, esse tema da adversidade, das tribulações, das oposições, isso faz parte da caminhada da igreja até os dias atuais. E o texto continua dizendo: eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Paulo entendia que a mensagem de Cristo era uma mensagem que deveria abarcar todas as nações, não um grupo específico, não uma etnia específica, não um povo, uma nação específica, mas queria atingir a povos, nações, línguas, etnias, a todo o mundo. O que era o projeto de Deus desde o Antigo Testamento. Esse sempre foi o projeto de Deus quando ele disse a Abraão que em ti seriam benditas
todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam benditas. Essa era a mensagem de Deus. E Paulo queria propagar essa mensagem a todos. E sofria, olha que interessante, sofria oposição, porque existiam pessoas que não queriam que essa mensagem fosse propagada para todos e ficasse restrito a um único grupo de pessoas altamente exclusivistas. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Então Paulo volta ao tema que já falou no capítulo número 1, ao tema do distanciamento, né? Ele estava distante e trazia saudade no seu coração. E ele queria ver essa comunidade de Tessalônica. Porém, não era o momento ainda disso ocorrer. E nós vamos ver isso na continuação, quando diz assim no verso 18. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Ou seja, Paulo realmente queria, ele enfatiza que queria visitar, estar junto com a comunidade de Tessalônica. Assim como nós também queremos, nesse momento, estar juntos com os nossos irmãos, não é verdade? Partilhando uns com os outros da comunhão que abençoa as nossas vidas, sendo abençoado pelos nossos irmãos e abençoando as vidas dos nossos irmãos. Nós também gostaríamos de estar juntos. Porém, o texto vai dizer, no caso de Paulo, Satanás, porém, nos impediu. Ou seja, não é o momento. Não é o momento de se reunir com os irmãos de Tessalônica. Paulo entendia isso e havia um motivo para isso. Assim como hoje também há um motivo e não é o momento de estarmos nos reunindo. Pois, quem é a nossa esperança? Verso 19. Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então Paulo aqui traz novamente o tema da vinda de Cristo, ou seja, ele traz a questão da parousia, a vinda de Cristo, e diz que a alegria dele, a coroa dele, a glória dele, quando esse dia acontecer, é apresentar diante do Senhor os seus frutos. É apresentar diante do Senhor a sua comunidade, apresentar diante do Senhor a igreja de Tessalônica, que tem sido imitadora de Cristo, imitadora das igrejas de Cristo, e que todos, por onde Paulo andava, tinham um bom testemunho, uma palavra positiva acerca dos tessalonicenses. E é isso que nós percebemos nesse texto que nós acabamos de ler. E a partir dessa leitura, eu queria pensar o tema vencendo a distância. E para vencermos a distância, em primeiro lugar, nós precisamos, assim como Paulo, dar graças a Deus sem cessar pela vida dos nossos irmãos da primeira igreja batista no Andaraí. Paulo dava graças a Deus sem cessar pela vida dos irmãos da comunidade cristã em Tessalônica. E nós também precisamos dar graças a Deus sem cessar pela vida dos irmãos da primeira igreja batista no Andaraí. E é isso que diz o verso número 13, quando é escrito o seguinte: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Paulo dava graças a Deus pela vida da comunidade tessalônica e pela postura que eles tinham diante da palavra de Deus que até eles havia chegado. Assim também, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos dar graças a Deus pela vida dos irmãos da primeira igreja batista no Andaraí. Quantas memórias boas vêm aos nossos corações, à nossa mente nesse momento, se fôssemos trazer à memória aqui tudo que nós lembramos dos irmãos da igreja batista no Andaraí. Com certeza ficaríamos aqui 1 hora, 2 horas falando de coisas boas acerca dos nossos irmãos. Que possamos, então, dar graças a Deus por cada irmão da primeira igreja batista no Andaraí, assim como Paulo fazia em relação à comunidade de Tessalônica, enquanto estava distante da mesma, para vencer a distância.
Segundo lugar, para vencermos a distância, precisamos nutrir o desejo de rever os irmãos da primeira igreja batista no Andaraí. Ou seja, Paulo dava graças a Deus, mas Paulo também nutria o desejo de estar com esses irmãos. Queria logo que essa adversidade passasse para estar lá junto com eles. Assim como nós também precisamos nutrir esse desejo, que assim que essa pandemia passar, e vai passar, que a gente esteja lá na rua Leopoldo 71, no Andaraí, glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. A gente precisa nutrir esse desejo de estarmos juntos. E no verso número 17 diz isso, quando fala que nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, ou seja, vai passar esse tempo em pessoa, mas não no coração. No coração Paulo se fazia presente, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Com certeza o pastor Osíris, eu, pastor Rodrigo, pastor Gabriel, pastor Guilherme, pastor Onésimo, toda a liderança da igreja, nós estamos com saudades dos irmãos. Queremos estar junto dos irmãos e precisamos nesse período cada vez mais nutrir esse desejo para que em breve, porque vai passar, a gente possa então se reunir e se alegrar diante do Senhor. Em terceiro lugar, para vencermos a distância, precisamos entender que o tempo é de distanciamento. Ou seja, em que pese a gente queira estar junto e estejamos nutrindo esse sentimento, nós precisamos obedecer às autoridades que entendem que nesse momento é um momento de distanciamento e precisamos ser então prudentes e obedientes às autoridades estabelecidas. No texto de Tessalonicenses, no versículo 18, é dito o seguinte: Paulo queria estar com os irmãos, nutria esse sentimento, trazia saudade, mas no verso 18 ele diz: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis não apenas uma vez, mas duas. Paulo queria mesmo estar com os irmãos. Satanás, porém, nos impediu. Não era o momento. Não era o momento de estar junto. Assim como agora também não é o momento. Então, a gente precisa entender que nesse momento, o isolamento social, o distanciamento, ele é importante. Ele faz parte desse momento em que estamos vivendo e precisamos vivenciar essa realidade. O isolamento social, a distância dos irmãos, sabendo que é por um breve período de tempo. Logo, isso vai passar. E por fim, para vencermos a distância, precisamos nos alegrar com a nossa igreja até a volta de Jesus. Precisamos nos alegrar com a nossa igreja. Eu me alegro com a primeira igreja batista no Andaraí. Quando os irmãos me mandam foto, mandam um áudio, mostram o que está sendo realizado, o culto no lar, o estudo bíblico, mostra as crianças fazendo as atividades do ministério infantil, isso me dá alegria. Os irmãos mandam um vídeo cantando para eu colocar na página, em casa, louvando, adorando a Deus. Isso traz alegria. Alegria ao nosso coração. Saber que o Ministério de Ação Social está lá às terças-feiras distribuindo bolsa de cesta básica para aqueles que estão precisando, isso traz alegria. Ver no culto da manhã, no lar de hoje, o ministro Luiz com alguns da banda ensaiando e gravando uma música para a gente poder tocar e matar a saudade da voz do Luiz, dos irmãos tocando, isso traz alegria. E precisamos nos alegrar com a nossa igreja. Precisamos nos alegrar com a primeira igreja batista no Andaraí. E é isso que Paulo nos diz no verso 19 e 20. Pois, quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Quem é? Com quem nós nos alegramos quando o Senhor Jesus voltar? Quem é? Paulo responde: não são vocês, Tessalonicenses? Não são vocês, primeira igreja batista no Andaraí? De fato, vocês são a nossa alegria e a nossa coroa. Que Deus possa estar nos abençoando nesse período de distanciamento, de isolamento social, e que possamos vencer a distância, dando graças a Deus, sem cessar, pela vida dos nossos irmãos da PIBA. Que possamos vencer a distância, nutrindo o desejo de rever os irmãos da PIBA. E que possamos vencer a distância, entendendo que o tempo é de distanciamento, mas é breve, passará. E por fim, que possamos vencer
à distância, nos alegrando com a nossa igreja até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu gostaria de partilhar com os irmãos nesse culto da noite no lar. E que Deus a todos abençoe.